que por mais que tenha havido também um pedido formal de congressistas ao Departamento de Estado, e o Departamento de Estado pode cancelar automaticamente e ninguém sabe, então a situação real é que o visto dos ministros, dos 11 ministros, já pode estar cancelado, porque o Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo, e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Você sabe que eu sou muito crítico isso em relação ao teu pai. Eu acho que seu pai deveria ter ficado nos Estados Unidos, eu acho que a história está mostrando que isso é verdade. Se ele tivesse ficado aqui fora, neste momento ele estaria uma capacidade, ele não teria sido... O Alexandre não consegue me mandar uma carta rogatória, cara. O Alexandre não consegue... Pelos meios oficiais ele não consegue fazer nada. Ele não consegue, por quê? Nem extraditar Alan dos Santos. Não consegue. Não consegue. Eu não sei se você viu. Olha, a gente tem... A Interpol pediu elementos mínimos para manter o Alan dos Santos na lista. Ele não consegue entregar elementos mínimos. Os Estados Unidos, sob a administração Biden, pediram os elementos mínimos de que o Alan dos Santos tinha cometido crime para fazer a extradição do Alan dos Santos. O Alan dos Santos não foi extraditado, os Estados Unidos do Biden negaram. Agora, essa semana, Espanha. O Oswaldo Eustáquio na Espanha... Pelos mesmos motivos. A Espanha basicamente repetiu os Estados Unidos, né? Falou, isso aqui é crime de opinião, não tem crime de opinião aqui. E um dos requisitos para extradição é ser crime no Brasil e no outro país que está sendo extraditado, né? Eduardo, eu li o processo do Alan dos Santos porque se tornou público. É uma vergonha. É uma vergonha. Os crimes que são atribuídos são uma vergonha. Então, se seu pai estivesse aqui, qualquer notificação, etc, etc, porque como é que funciona? As pessoas precisam entender isso. Para que existe o MLAT e para que existe Convenção de Haia com carta rogatória? Para que existe isso? Existe pelo seguinte: cada país tem a sua jurisdição, que é o seu próprio território. Quando você tem uma pessoa que está fora da sua jurisdição, ela pode ter cometido crimes na sua jurisdição, mas fora da sua jurisdição ela está protegida pelos direitos do outro país. Então, quando é enviado um documento desse, a jurisdição do país que você se encontra te dá determinadas proteções constitucionais. Então, quando é feita ela vai do Brasil para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que analisa e verifica se há as mínimas Quem condições. hoje é o 01 do DOJ aqui? É a Pam Bondi, sua querida Pam Bondi. Deixa eu abrir Eu não tenho proximidade com ela, né? Mas a gente teve agradável coincidência de estar aqui durante o inauguration, que eles falam, né? Durante os eventos de posse do Trump. Da gente, por coincidência, nós sentamos na mesma mesa de jantar, né? Durante o Vice President Dinner, o jantar do vice-presidente, né? O Didi Vance foi lá, deu um discurso bacana. E aqueles eventos, né? Aí passa do seu lado o Mark Zuckerberg, aí passa o Rubio, passa o Vivek. Então foi excelente também essa viagem para conhecer gente, né? Saber um pouquinho melhor do currículo de cada pessoa. E eu acho que a Pam Bondi eu parabenizei ela no meu X, quando ela foi aprovada, o nome dela, porque tem que ser aprovado por uma sabatina no Senado, né? E a gente tem muita esperança de que possa ser feito um trabalho muito interessante. E ela tem debaixo do guarda-chuva dela um monte de agência, um monte de instituição, né? US Marshals, que é quem faz essa parte aí de Interpol, de cumprimento de mandados internacionais, passa na mesa dela, né? Se o Alexandre de Moraes pedir uma extradição do Alan dos Santos, vai passar na mesa dela. Extradição na mesa dela, qualquer carta rogatória passa na mesa dela. Eu já tive. Assim, você vê como o Alexandre de Moraes é tão várzea que eu li na Folha de São Paulo que eles não vão me notificar porque dizem que não sabem o meu endereço. Mas a justiça de primeira... tô mesmo 10 anos na mesma casa. Eu tenho É igual a amiga da Bahia lá querendo me notificar. Não achamos Eduardo Bolsonaro. Eu falei, olha... Porra, é difícil, né? Não, o meu endereço eu acho no Google. É tão várzea que a Justiça da Primeira Instância do Rio de Janeiro, no ano passado, me enviou uma notificação por MLAT. Me processaram no Rio de Janeiro. Eu fui lá, recebi, bateu o US Marshal na minha casa. Eu recebi, olhei, constituí advogado e me defendi no processo. Essa é a pergunta que agora o entrevistador Eduardo Bolsonaro vai fazer pro Paulo Figueiredo. O FBI quis te ouvir de maneira informal, é isso mesmo? Isso é uma coisa que, inclusive, está sob investigação, faz parte das coisas que o Alexandre de Moraes está sendo acusado, não vou nem falar acusado, porque isso não é o termo correto,
mas que está sendo analisada a conduta do Alexandre de Moraes. A gente vai ter mais novidades sobre isso envolvendo o Departamento de Justiça e tal, em breve, no futuro, são coisas que ainda não dá para falar, mas o que se chama de repressão transnacional, né? Que é quando ele utilizou informalmente do FBI para pedir para que um agente do FBI me ligasse para me intimidar, para ver se eu, passando pelo acordo internacional, que foi a mesma coisa que ele foi condenado no Rumble. Condenado não, né? Que a juíza decidiu a respeito disso no Rumble. As pessoas precisam entender. O caso do Trump Media e do Rumble, o que a juíza já decidiu? Ela falou, olha, o Alexandre de Moraes violou as leis internacionais, notificando o Rumble de forma irregular. O Alexandre foi lá, mandou um e-mailzinho e, em vez de passar pelas proteções de jurisdição que eu falei, a mesma coisa que ele tá fazendo comigo agora e a mesma coisa que ele fez lá atrás. Em vez de me intimar para depor, ele quis ver se botando um cara da PF daqui para botar um agente do FBI para me ligar para ver se eu topava, querendo marcar de ir na minha casa. O FBI, não, nós vamos na sua casa te interrogar na data tal. Aí eu virei pro FBI e falei assim, pô, legal, mas... Qual é a acusação? Qual o papel do FBI nessa investigação? Não, veja bem, o FBI só está ajudando. Eu falei assim, qual o papel do FBI? Não, a investigação é do Brasil. Eu falei, linda. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Da democracia pujante brasileira. Pra cima de Moá? Sou do Rio, meu irmão. Vai me dar migué? Porra, não mete essa, filhão. Carta rogatória. Mas teve gente que foi ouvida. Então, é o caso do doutor Camarinha, né? Médico do Bolsonaro. Ele cedeu. Claro, mas assim, desculpa, Edu. Se alguém recebe uma ligação do FBI, se você não tá muito cascudo já, é que eu já tô... Já tem uns caras aí na mão. Se você não é muito cascudo, cara, o meu celular é do Google, né? Então ele tem aquele negócio, aquele serviço que a gente tava até discutindo, isso, né? O fato de eu ser hétero. Meu celular é do Google. Então, toca o meu telefone, aparece a identificação de chamada. E você vê lá, Federal Bureau of Investigation. Você toca o telefone, agente, não me lembro mais, Rodrigues, uma coisa assim, falando do Bureau de Miami. Moral da história, eu liguei pro comitê judiciário, quem tem amigo aqui não morre pagão, o Jim Jordan mandou uma carta pro diretor do FBI perguntando que porra é essa? E isso hoje, essa carta tá servindo como base para uma das investigações envolvendo... Um dos ataques à democracia, né? Um dos ataques à democracia. Exato. Aliás, eu queria agradecer a enorme audiência, que a gente tá com 30 e poucas mil pessoas já nos assistindo. E começo da tarde ainda, né? Não é comum. Não é comum. O horário é absolutamente ingrato. Bom, falando aqui um pouco das coisas práticas, Eduardo. Acho que você não pode falar com quem você se reuniu ontem, a gente, né? Se reuniu ontem na casa. Não, melhor não. É que quando encontra com congressista, com parlamentar, é esperado você tirar uma foto, né? Parlamentares têm uma vida muito pública. Mas quando você vai para dentro do executivo, ocorre a lógica inversa. Então, quanto menos falar, menos você vai dar munição para os seus inimigos, que são um tanto quanto inescrupulosos, né? Para dar oportunidade deles agirem. Então, o nome é melhor não falar, não. Mas eu acho que a gente pode... Sempre sou favorável a isso, tem certas coisas que a gente não pode falar, óbvio. Mas eu acho que o máximo que a gente puder falar e dar transparência pro público, eu acho legal. O que essas reuniões são reuniões secretas, onde a gente tem um plano maravilhoso contra o Alexandre de Moraes? O que a gente fala nessas reuniões? A gente leva, na verdade, os fatos que ocorrem no Brasil, né? A gente leva as cerca de 1.500 prisões do Rio de Janeiro, explica, olha, como é que foi querer dar um golpe, né? Num domingo de janeiro, no Brasil. Há a semelhança natural, a comparação natural entre o 8 de janeiro do Brasil, de 2023, com 6 de janeiro de 2021 aqui nos Estados Unidos. Só que tem uma diferença, né? 8 de janeiro, no Brasil, o Bolsonaro não era mais o presidente. Então, o que bota mais um argumento ainda em cima, além de todos aqueles, né? Pessoas desarmadas, nomeou os comandantes militares que o Lula indicou, né, durante a transição, etc. Mas você ainda consegue adicionar um conteúdo novo, que é, assim, como é que vão fazer, vão impedir o Lula de assumir se ele já tinha assumido, né? A gente leva essas informações, a gente leva as questões das violações do Alexandre de Moraes contra cidadãos americanos, né? Teve o caso até
de uma mulher que estava postando a partir do X aqui Flávia nos Magalhães. Estados Unidos, Flávia Magalhães. Você chegou a entrevistá-la? Entrevistei. Né? E ela foi... E o Alexandre de Moraes pediu mandado de prisão contra ela. Então a gente vai mostrando como que isso daí está sendo nocivo não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos. Do ponto de vista comercial, o Brasil aqui no Ocidente é sempre o segundo país mais lucrativo para plataformas de redes sociais, sempre ficando atrás dos Estados Unidos. Então, quando vem uma empresa americana para cá e um juiz da Suprema Corte fala, olha, você pode vir, mas tem que bloquear essa pessoa, essa empresa, esse, aquele... Isso daí está violando também os interesses norte-americanos. E eu falei lá no passado, eu falei, olha, não esperem que o Trump vá olhar, né, para um banimento do X no Brasil, por exemplo, e vai emitir só uma notinha da embaixada, não. Muito pelo contrário. Ele vai enxergar isso daí como uma ação comercial de um governo contra o governo de outro país. Por que as empresas brasileiras podem ir para o Brasil e desfrutar de uma Constituição, de segurança jurídica, de liberdade, e as empresas americanas não podem ir para o Brasil desfrutar, né, dessa reciprocidade? Então isso tudo acaba entrando no meio desse jogo, e você não precisa nem ir muito fundo para que as autoridades comecem a imaginar o que possa ser feito para preservar o direito à liberdade de expressão, que aqui é consagrado na primeira emenda que eles falam, né, na primeira emenda da Constituição norte-americana, e eles começam a elocubrar o que pode ser feito, né? Eventos, acionamento de leis, possibilidade de sanções e assim por diante. Então isso tudo tem acontecido, tá? Por óbvio, a gente não pode aqui explanar tudo com nomes e detalhes, né, por uma razão de segurança, por uma razão até de ética também, tá? Mas eu tenho ficado muito feliz, Paulo, com as portas que têm se aberto. Eu acho que cada vez mais a gente está progredindo, né, num terreno em que lá atrás tinha muita dúvida, né? Poxa, como é que vai ser depois que o Trump assumir? Será que essas portas continuarão abertas? Será que as pessoas continuarão a nos responder aqui no telefone? E graças a Deus tem sido dada a continuidade nesse bom relacionamento que a gente vem construindo aqui nos Estados Unidos. Eu acho que vale explicar para as pessoas ficam um pouco confusas, né? Elas falam, mas o Alexandre vai perder o visto, ou o Alexandre vai... Mas ele falou que se gosta mais da Europa, não tem problema. Mas são algumas coisas distintas que estão em curso, né? E muita gente fala, não, é só o Alexandre, ou são todos os ministros do STF, etc, etc. Então... Esse é outro ponto também que cada vez mais tem sido ventilado aqui, né? Não é só o nome do Alexandre. Já ouvimos Fábio Chor, já ouvimos o juiz Marco Antônio, né? André Vieira. Então, Ayrton Vieira, perdão. Então, todas as pessoas que estão ali correndo junto com o Alexandre, né? Justificando as ações dele, investigando e etc., também estão sob análise aqui. E é importante explicar, há dois mecanismos diferentes em curso, né? O primeiro deles é o que se trata de cassação de visto. O termo correto é inadmissibilidade nos Estados Unidos. O sujeito fica proibido de entrar nos Estados Unidos. Se tiver visto, o visto é revogado. Ele não pode pedir um visto novo. E se tiver nos Estados Unidos, ele é deportado. Esse é um processo que, por mais que tenha havido também um pedido formal de congressistas ao Departamento de Estado, e o Departamento de Estado pode cancelar automaticamente e ninguém sabe. Então, a situação real é que o visto dos ministros, dos 11 ministros, já pode estar cancelado, porque foi feito um pedido nesse sentido. O Richard McCormick da Geórgia, né? Foi o Richard McCormick esse ano, mas no ano passado, o Richard McCormick pediu especificamente para o Alexandre de Moraes. Mas no ano passado, Maria Salazar, Chris Smith, Rick Scott, o outro da Flórida, que eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Foram vários deles que pediram ainda durante o governo Biden, e essa carta permanece até hoje lá. Pode ter sido cancelada, a gente não sabe, porque o Departamento de Estado não anuncia cancelamento de vistos. Na hora que o cara for tentar entrar nos Estados Unidos, ele é barrado, ou na hora... Isso vale até para o André Mendonça, vale para o Cássio Nunes. A gente não sabe se o visto dele está cassado. Certamente para o Barroso, todos eles podem estar com os vistos cassados, a gente não sabe disso. Mas além desse pedido, houve um projeto de lei que foi aprovado já no Comitê Judiciário e está pronto para ser votado na Câmara. O que é esse projeto? No Censorship on Our Shores Act, sem censura dentro das nossas costas. É um projeto de lei que torna inadmissível de entrar nos Estados Unidos qualquer um que tenha praticado o que se considera violações de primeira emenda, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de petição ao Congresso, etc, etc.
a um cidadão Liberdade americano. religiosa. Liberdade religiosa. Dentro do Congresso dos Estados Unidos. Território americano. Território americano, não. Fora do território americano. Contra um cidadão americano. Bom, no caso do Alexandre... Será que ele se enquadra? Você que tá me ouvindo, será que o Alexandre de Moraes se enquadra em alguma violação de liberdade de expressão de americano? O Darrell Issa, que é o deputado autor desse projeto de lei, ele fala especificamente, ele cita o Alexandre de Moraes na discussão dentro do Comitê Judiciário. Ele fala que o Alexandre de Moraes foi o grande motivador desse projeto de lei. Inspirando corações pelo mundo, ó. Quando ele tomou a decisão de tirar o X, foi o momento chave para que ele fosse um inspirador desse projeto de lei. Mas ele não é um projeto de lei que vale só para o Alexandre. Ele vale contra os europeus que estão trabalhando para praticar censura, canadenses, australianos. Ele vale para qualquer um. Então as pessoas perguntam, mas Paulo, vai pegar todo mundo? Este é um projeto que não depende de nenhuma ação nossa para pegar mais todo mundo. No máximo, a gente vai pegar uns nomes, pedir para um congressista dos Estados Unidos, a gente não, provavelmente eu, vamos pegar alguns nomes e vamos pedir para te liberar dessa. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, que às vezes essa pessoa já tá acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.